Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Érico Pacheco. Tudo bem com você? Boa noite, Maria Inês. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e espero que seja uma palestra proveitosa para todos. Isso, com certeza será sexta-feira, né, uma noite abençoada. Nós vamos fazer essa palestra, esse estudo, essa reflexão, né, e vai ser transmitida pela página do Facebook do Anália Franco, página do Facebook do Centro Espírita Batuíra, canal Verdade e Luz, e também os compartilhamentos do nosso irmão Érico Pacheco, né? Fala aí as suas páginas, Érico. Eu sou do canal Espiritismo em Kardec, né? Eu tenho também a página Espírita em Kardec e o grupo Amélie Boudet também no Facebook, né? E enfim, estou no Instagram também com Espiritismo em Kardec. E lá no canal a gente faz estudos, né, das obras fundamentais, né? Enfim, estudos da Revista Espírita e muito mais coisa. Isso, nosso irmão Érico é um grande trabalhador, estudioso da doutrina espírita, divulgador. Então, vamos divulgar aí os canais, né, se inscrever, vamos divulgar este trabalho. Nossos irmãos já chegando, uma boa noite a todos, a Shirley, sempre conosco, um abraço, Shirley. Então, meus irmãos, eu convido a todos neste momento para que possamos elevar nossos pensamentos em Jesus. Vamos fazer nossa prece, para que nós possamos iniciar, nós elevemos nossos pensamentos, rogamos a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que assiste este trabalho de divulgação da doutrina espírita, trabalho também que leva até os lares dos nossos irmãos o conforto, a esperança, o consolo dessa amada doutrina. Então, meus irmãos, vamos pedir toda a proteção divina, toda a proteção de Mãe Santíssima, toda a proteção dos mentores, organizadores dessa divulgação espírita, dessa egrégora de luz, de paz e de amor. Vamos pedir o amparo necessário para o tema de hoje, para o nosso irmão Érico, que ele seja abençoado, protegido e amparado. Nós sabemos, meus irmãos, que durante a palestra espírita, tantos tratamentos são realizados pela espiritualidade. Então, que nós nos concentremos, que nós façamos os nossos pedidos para a cura da matéria, para a cura do espírito, para que nós possamos a cada dia sermos melhores, né? Vamos nos tornar melhores a partir do Evangelho de Jesus, que nos traz o seu ensinamento, nos traz o seu consolo, que nos traz todo o entendimento da dinâmica, da vida, da nossa encarnação, dos propósitos divinos para todos nós. Então, nessa prece, nesse momento de acolhimento a todos os irmãos que se chegarem até a essa transmissão, agora e depois. Nós damos toda a assistência à espiritualidade. Jesus esteja conosco, hoje e sempre. E assim seja. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Agora o nosso irmão Érico, sinta-se à vontade, pode fazer o seu trabalho. Nós estamos aqui hoje, ele vai tratar do tema Jesus na visão espírita. Com certeza vai ser uma noite de muitas bênçãos. Muito obrigado, Maria Inês. Muito obrigado a todos. Então vamos, né, compartilhar o slide, né, que trata desse tema sobre Jesus, né? Então vamos colocar o slide na tela. Exatamente. Então eu pensei em falar sobre o Jesus
na perspectiva da doutrina espírita embasado nas obras fundamentais, né? Como o Espiritismo vê Jesus, né? E para compreendermos, né, como entender Jesus na perspectiva do Espiritismo, precisamos, antes de tudo, entender a escala espírita, né? Então, vamos ver aqui. A partir lá da questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec estabelece a escala espírita. E Kardec coloca 3 ordens, né? A terceira ordem, os espíritos imperfeitos, a segunda ordem, os espíritos bons, e a primeira ordem, os espíritos puros, né? Os espíritos imperfeitos seríamos nós, né? Que ainda temos a influência da matéria, né? E a tendência para o mal, né? Os espíritos da segunda ordem teriam também a influência da matéria, mas já dominariam essa influência, né? E teriam uma tendência apenas para o bem, né? E os espíritos puros não teriam nenhuma influência da matéria, né? E já não necessitariam mais da reencarnação, né? Eles podem encarnar em missão, como a gente vai ver mais adiante, né? Mas não mais necessitam da reencarnação para progredir, porque já alcançaram, né, a plenitude intelectual e moral, né, que os espíritos podem alcançar, né? Então, a gente vai ver em que lugar da escala Jesus está inserido aí, né? A gente vai ver que Jesus, na realidade, é um espírito puro, né? Ele não necessitava encarnar na Terra, né? Ele não necessitava encarnar na Terra para progredir, né? Ele encarnou apenas por amor a nós, né? Um amor à humanidade, né? Para fazer a humanidade progredir mais depressa, né? Pelos seus ensinos, né? Então ele encarnou realmente em missão, né? Para nos auxiliar e servir do nosso guia e modelo da humanidade, servir de exemplo de conduta moral, e nos apontar o caminho e ao mesmo tempo pôr na prática esses ensinos, né? Então Jesus seria um espírito puro, né? Ele não foi criado puro, né? Ele foi criado simples e ignorante como todos nós, né? Mas por ser um irmão mais velho, né? Ele foi criado primeiro, né? E por ter sido criado primeiro, já progrediu muito antes, né? E alcançou antes o nível de espírito puro, né? Nós também vamos alcançar o nível do espírito puro, né? Progredindo nas diversas encarnações, né? Mas ainda temos um longo caminho pela frente, né? Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e tendem à perfeição relativa, né? O estado de espírito puro, né? E Jesus é esse irmão mais velho, né? Que já alcançou esse estado e já se tornou, né, um espírito puro, né, dessa primeira ordem. A gente vai ver na obra de Kardec, né, os trechos onde Kardec deixa claro que Jesus seria esse espírito puro, né, esse irmão mais velho, e já alcançou essa plenitude, né, espiritual. Então, a gente vai ver aqui esses trechos, né? Primeiro, lá na Gênese, na obra Gênese, no capítulo que fala dos milagres do Evangelho, fala da superioridade de Jesus, né? Diz aqui: como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais a vida espiritual do que a vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e da do seu perispírito, gerado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres, né? Então, a superioridade de Jesus não vinha do seu corpo físico, né? O corpo físico de Jesus era igual ao nosso, né? Ele nasceu, né? Encarnou no corpo físico, desencarnou no corpo físico, né? A superioridade real dele vinha do seu espírito, que é um espírito puro, como diz aqui, né? E interessante quando diz aqui que o perispírito de Jesus, né? Nosso perispírito é formado dos fluidos terrestres, né? Dos fluidos de cada mundo, né? E diz aqui que o fluido do perispírito de Jesus era tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres, né? Ou seja, Jesus tinha um perispírito bastante puro, né?
sutil, quintessenciado, como diz aqui, né? Mas a superioridade dele vinha, né, das qualidades do seu espírito, né? As qualidades morais, intelectuais estão no espírito, né? Não na matéria, né? Então, Jesus era realmente um espírito puro, né? Como diz aqui, né? Que vivia mais a vida espiritual do que a vida corporal, né? Embora estivesse encarnado, né? Embora estivesse em estado de encarnação, diz aqui que ele vivia mais a vida espiritual do que a vida corporal, né? Porque com certeza seu espírito se desprendia, né? Mais facilmente da matéria, né? Ele vivia mais a vida espiritual do que a vida corporal, né? Então nós vemos aqui como Jesus era realmente um espírito muito evoluído, né? E que tinha qualidades que a gente nem imagina ainda, né? Então Jesus é realmente esse espírito, né? Puro, né? Aí eu coloquei aí em cima, né, que às vezes Jesus, na obra de Kardec, é colocado como espírito superior, né, e às vezes como puro, né, porque há uma diferença entre a escala ternária e a escala binária, né. Na escala binária é dividida entre inferior e superior, né. Na ternária é imperfeito, bom e puro, né. Então na escala binária Jesus é um espírito superior, porque superior nessa escala seria os da segunda e da primeira ordem, né. Mas enfim, isso é só uma diferença conceitual, né, que está na obra do Kardec. Aqui outro trecho, né, do Livro dos Médiuns, agora que deixa claro que Jesus era um espírito puro. Diz aqui, nesse trecho da obra do Kardec, é relatada uma comunicação, né, que é atribuído a Jesus Cristo, né, a Jesus de Nazaré, né, lá nas dissertações espíritas, né. E aí Kardec comenta que a gente deve ter cautela, né, em aceitar esse nome, porque é um nome muito, muito elevado, né. Imagina, para receber uma comunicação de um espírito puro é algo excepcional, né? Mas aí Kardec comenta, esse nome, né, da comunicação é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos que ele possa manifestar-se, mas seus espíritos verdadeiramente superiores não fazem, senão em circunstâncias excepcionais, né? A razão nos inibe a acreditar que o espírito por excelência puro, né, responda ao chamado do primeiro que apareça, né? Então aqui Kardec chama Jesus de espírito por excelência puro, né? Ou seja, é o puro no mais alto grau, né? Por excelência puro, ou seja, é um espírito realmente muito elevado, né? Em todo caso, haveria profanação no se ele atribuir uma linguagem indigna dele, né? Então aqui ele está comentando Kardec está comentando que a gente deve ter cuidado em aceitar comunicações de espíritos que atribuem nomes venerados, né? Porque pode haver mistificação em alguns casos, né? Mas nesse caso, essa mesma comunicação que aparece no Livro dos Médiuns vai aparecer no Evangelho, no advento do Espírito da Verdade, né? E até por isso a gente vai ver mais à frente que o Espírito da Verdade, na verdade, é Jesus, né? É só um outro nome para o mesmo Espírito, né? Mas então Jesus é esse Espírito elevadíssimo, né? Puro, como Kardec diz aqui, por excelência puro, né? Um Espírito, né, de alta envergadura moral e intelectual, né? Aí aqui na Gênesis também, né, no capítulo dos fluidos se diz, né? Assim que os espíritos de ordem mais elevada, né, os espíritos puros, podem se manifestar aos habitantes da Terra ou encarnar-se em missões entre nós. Esses espíritos trazem com eles não o envoltório, mas a lembrança por intuição das regiões onde viveram e veem pelo pensamento, né? Então aqui muita gente, com base na escala espírita, diz que o espírito puro não pode encarnar, né? Mas aqui deixa claro que os espíritos puros podem se encarnar-se entre nós, né, para servir de guia e modelo, para servir de exemplo moral, né? É que existe uma diferença na doutrina espírita conceitual entre encarnação e reencarnação, né? A reencarnação seria em prova ou expiação, né? E a encarnação não necessariamente, né, poderia ser em missão apenas, né?
Então Jesus ele não reencarnou na Terra porque ele não veio em prova ou expiação, né? Porque prova e expiação só passa os espíritos da terceira ordem, né? Os espíritos da segunda ordem só passam por provas e os espíritos puros só vêm em missão, né? Aqui a Shirley coloca: Eric, poderia nos explicar por que Kardec não revelou que o espírito da verdade era Jesus, né? A gente vai ver mais adiante os trechos onde fica claro, né, que o espírito da verdade era Jesus, né? Kardec não afirmou peremptoriamente porque poderia haver muita repressão na igreja católica na época, né? Enfim, da cultura da época, mas o próprio espírito da verdade nas suas comunicações deixa claro isso. Então a gente vai ver mais adiante nos slides. Mas então Jesus realmente ele encarnou, né, não por prova ou expiação, não para evoluir, né, porque ele já era um espírito puro, mas encarnou em missão, né, para auxiliar a humanidade, né. Lá no Evangelho, no advento do Espírito da Verdade, diz que ele veio aos transviados filhos de Israel, né. Então, ou seja, ele veio porque a humanidade estava perdida, né, estava transviada, né. Então ele veio apontar o caminho, ele veio apontar a direção das leis de Deus, né, e exemplificar na prática, né? Porque uma pessoa, né, poderia dizer não, isso é certo, isso é errado, né? Mas ele não apenas disse, ele exemplificou na prática, né? Por isso que ele não é só guia, ele é modelo também, né? Ou seja, modelo de conduta a ser buscado, né? Não é o único modelo, né? Tem modelos mais próximos evolutivamente da gente, mas esse é o modelo maior, né? A referência maior, porque é o espírito mais puro que já encarnou na Terra. Então, enfim, os espíritos puros podem sim encarnar, né, em missão, né? Isso realmente é possível. Aí aqui, esse trecho é bem interessante, da Gênese, né, lá também no capítulo dos Milagres do Evangelho. Diz aqui: agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de quem assistia mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, os encarnados, nas medidas das suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos, encarregá-lo de os transmitir, né? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Aí aqui vem um trecho que eu acho muito interessante que diz: segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus, né? Então olha que interessante, Kardec na Gênese define Jesus como um médium de Deus, né? Ou seja, Jesus era tão puro que ele não tinha intermediários, né? Ele não era médium, né? Porque o médium é um intermediário, né? Ele tem que receber algo de um espírito mais elevado, né? Ou de um espírito da mesma ordem. Mas Jesus, ele era tão elevado que ele não precisava mais de intermediários, né? Ele recebia diretamente de Deus ou de si próprio as forças para operar as curas, né? Então ele não era um médium de cura, mas ele operava pela própria força fluídica, né? E por influxo do próprio Deus, né? Os espíritos puros têm contato direto com Deus, não precisam mais de intermediários como nós, né? Nós ainda precisamos de médiums, de referências, de modelos, né? Mas Jesus já era um espírito puro, então ele tinha contato direto com o Pai, né? Até por isso ele diz: eu e o Pai somos um, né? Não porque Jesus era Deus, mas tinha contato direto com Deus e bebia diretamente dessa fonte, né? Recebia. Então é nesse sentido que Jesus diz: eu e o Pai somos um, né? Então é bem interessante, eu acho muito bonito diretamente de Deus os influxos, né? Então eu acho bem interessante esse médium de Deus como uma definição para Jesus. Essa definição, mas prosseguindo, né? Aí aqui vai dizer aquilo que eu falei, né? Jesus era um mensageiro direto de Deus, né? Aí diz: só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos
e que existem muitos que se apresentam com falsas aparências, né? O que levou São João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos, vede se os espíritos são de Deus, né? Ou seja, isso lá no capítulo 1 do caráter da revelação espírita. Ou seja, os espíritos puros recebem diretamente de Deus, né? Mas tem muitos espíritos que se apresentam como puros, mas não são, né? São os mistificadores e tudo mais, né? Então, a gente precisa avaliar a comunicação que a gente recebe, né? Passando pelo crivo da razão, analisando, comparando, né? E é por isso que João diz lá: não acrediteis em todos os espíritos, né? Vede se eles são de Deus. Então, mas aí deixa claro, né? O espírito puro, ele recebe diretamente o influxo divino, né? Não precisa de intermediários, né? Não precisa de médiums, né? Ele recebe diretamente de Deus, né? Ele é mensageiro direto de Deus, né? Então Jesus é isso, né? Ele é um missionário direto de Deus para nos revelar as leis, né, de Deus, que são as leis naturais, né? A lei de amor, de caridade, de justiça, né? A benevolência, a indulgência, né? O perdão das ofensas, a caridade, né? Então Jesus veio diretamente, um missionário direto de Deus, para encaminhar a humanidade para o progresso, para o melhoramento, né? Por isso ele é nosso guia e modelo maior, né? Como a gente vai ver mais adiante. Aí aqui no 6 diz, né? Outro trecho agora da Revista Espírita, né? E eu gosto sempre de trazer Revista Espírita, porque é uma obra que precisa ser divulgada mais no movimento, e eu gosto sempre de trazer. Mas aí nesse trecho da revista vai dizer também, né, sobre Jesus. Se disséssemos, por exemplo, que o Cristo não tinha chegado à perfeição, que tinha tido necessidade de provas da vida corpórea para progredir, que a sua paixão lhe tinha sido necessária para subir em glória, tereis razão, porque dele faríamos nem mesmo um espírito puro, enviado à terra à comissão divina, mas um simples mortal, a quem era necessário o sofrimento de o progredir. Onde encontreis que tenhamos dito isso? Né? Então Jesus, Kardec aqui deixa claro que Jesus, ele não veio em prova para progredir, ele veio em missão de amor, porque ele já era puro, né? Ele veio realmente para nos encaminhar na cena do progresso, né? Então, enfim, Jesus realmente é esse espírito puro, esse exemplo maior, né? Esse irmão maior que nos veio encaminhar, né? Que nos veio conduzir, né? A gente vai ver mais adiante que na própria revista espírita, o espírito Hahnemann diz que é o próprio Jesus que governa o planeta Terra, né? Mas então é isso. Jesus, ele veio, encarnou, né? Em missão, ele sofreu materialmente, mas não moralmente, né? Os espíritos puros têm a felicidade inalterável, né? Então não varia, né? Não tem as vicissitudes que nós temos, né? Nós temos as vicissitudes, né? Ou seja, varia, né? Uma hora estamos bem, outra hora mal, né? Jesus não, ele era um espírito puro e tinha essa felicidade inalterável. Então ele sofreu na cruz materialmente, né? Ele tinha um corpo físico, né? Diferente de algumas doutrinas que dizem que Jesus era um agênere, que só tinha um corpo fluídico. Não, ele tinha um corpo físico, sofreu na cruz, mas ele sofreu sabendo que aquilo poderia servir de exemplo, né? E queria ajudar a humanidade, né? Então ele sofreu materialmente, mas não moralmente, né? Então é ter isso em mente, né? Agora nós vamos ver a questão do Espírito da Verdade, né? Então, quem seria o Espírito da Verdade? O Espírito da Verdade seria Jesus, né? Ou seria, como dizem alguns, um grupo de espíritos, né? Quem seria o Espírito da Verdade? Aí, a questão do grupo de espíritos é bem comum no movimento espírita as pessoas falarem isso, darem essa hipótese. Não, Jesus era um grupo, a Espírito da Verdade era um grupo de espíritos, né? E aqui Kardec, na Revista Espírita, de 1866, de julho, vista a retrospectiva da existência do espírito, ele vai dizer: a qualificação de Espírito da Verdade não pertence senão a um só, e pode ser considerada como nome próprio. Ela está especificada no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais, né? Ou seja, o próprio Kardec aqui deixa claro que esse nome, Espírito da Verdade, não é um grupo de espíritos,
né, como diz alguns autores do movimento, é um nome próprio, né, ou seja, é o nome de um espírito, né, uma personalidade, um indivíduo, né, não de um grupo. E a gente vai ver que é Jesus esse indivíduo, né? Então, prosseguindo. É importante, né? Kardec vai dizer na Revista Espírita de 1861, de novembro, banquete oferecido ao senhor Allan Kardec pelos espíritas bordelenses, ele vai dizer que o espírito da verdade era seu guia espiritual, né? Então ele vai dizer: não é um fato característico a inauguração de uma sociedade espírita que, como a vossa, se inicia pela reunião espontânea de cerca de 300 pessoas, atraídas não por vã curiosidade, mas pela convicção e pelo único desejo de se agrupar num feixe único, né? Sim, senhores, o fato não só é característico, mas providencial. Eis acerca deste assunto o que ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual, o Espírito da Verdade. Então Kardec diz aí nesse trecho da revista que o Espírito da Verdade, que é Jesus, era seu guia espiritual, né? Então o guia espiritual do Kardec era Jesus, o Espírito da Verdade, né? E a gente entende isso concebendo que Kardec era um espírito superior, né? Kardec era um espírito da segunda ordem da classe dos superiores, né? Que é a segunda classe. E para ter um anjo da guarda só sendo um espírito puro, né? Porque o anjo da guarda sempre é de uma natureza superior, né? Então nós aqui somos espíritos da terceira ordem. Temos necessariamente um anjo da guarda de natureza superior, né? Que tem que ser da segunda ordem para cima, né? E Kardec tinha que ter um espírito puro como guia, né? Então Kardec tinha o Espírito da Verdade como guia, né? E a gente vai ver que o Espírito da Verdade ele coordenou, na verdade, todos os espíritos envolvidos no controle universal. O Espírito da Verdade coordenou todos eles, né? Então Santo Agostinho, Fenelon, Erasto, Paulo, todos os espíritos que participam da codificação foram auxiliados pelo Espírito da Verdade, né? Então, é por isso que eu recomendo sempre a Revista Espírita, porque na Revista Espírita a gente vê esse tipo de coisas, essas informações que resolvem vários problemas que se tem, né, no movimento, né? Então, por isso a importância de estudar a Revista Espírita. Aí aqui fica claro, né? Tem lá a comunicação do Evangelho, onde o próprio Espírito da Verdade diz que ele veio aos transviados filhos de Israel, né? Que aí já denota que era Jesus, né? Mas aí na Revista Espírita fica mais claro ainda. Na revista de 1864, né, de dezembro, Comunicação Espírita, diz, né? Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu pai, trazer a palavra de Deus aos homens de verdade. Há várias moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos, né? Ué, mas quem que no século XIX veio há 18 séculos e disse, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Foi o próprio Jesus, né? Então o Espírito da Verdade está aqui dizendo, né? Eu sou Jesus, né? Eu que falei aquilo, há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então fica claro aí que o Espírito da Verdade é Jesus, né? E que ele que veio, né? Ele que veio, né, trazer o Consolador, que é o Espiritismo, né? Então o Espírito da Verdade é o Espírito responsável por trazer o Consolador, né? Coordenando os espíritos que participaram da elaboração da codificação, né? Então, enfim, isso fica claro que aí vai entrar o que eu falei, né? Vai entrar o que eu falei. Segundo Hahnemann, segundo o Espírito Hahnemann, né, que foi o criador da homeopatia, né? O Espírito da Verdade, que é Jesus, dirige o planeta Terra, né? Então ele vai dizer lá na revista de 1864, né, o seguinte: essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom, pelo fato que, estando penetrado pela prece e pela força moral, pode-se fazê-las cessar e pode-se adquirir o direito de expulsar os maus espíritos. E pelo melhoramento de sua conduta, cada um procurará adquirir esse direito, que o Espírito da Verdade que dirige esse globo conferirá quando for merecido, né? Então ele diz que o Espírito da Verdade dirige o planeta Terra, né? Então cada globo deve ter seus espíritos
guias, né? E no caso da Terra, no planeta Terra, o espírito que dirige, né, esse mundo, esse planeta, é o espírito da verdade, que é o próprio Jesus, né? Então a Terra, o planeta Terra é dirigido pelo espírito da verdade, fica claro aí nesse artigo, né? Então, realmente, Jesus ele tem um vínculo com a humanidade, né, na Terra. Por isso que ele encarnou aqui em missão para nos conduzir, né? Porque ele é nosso ele é nosso guia e modelo da humanidade. É ele que dirige o planeta Terra, né? É esse irmão maior que dirige o nosso mundo, né? E que encaminha esse planeta, né? Então, é por isso que sempre nas minhas preces, né, nas nossas preces, né, podemos lembrar desse espírito, né, nos comunicar com esse espírito, né, lembrar de Jesus, né, fazer a oração dominical, Pai Nosso que estás no céu, que ele ensinou, né, para nós quando esteve na Terra, né. Então é por isso que sempre nas nossas orações nós devemos orar nosso anjo da guarda, né, e lembrar também de Jesus, né, lembrar desse espírito puro, esse irmão mais velho, né, e lembrar dele nas nossas preces, né, porque ele sempre vai nos auxiliar, sempre vai nos ouvir, né. Então aqui fica claro, Jesus, né, segundo Hahnemann, que é o criador da homeopatia, né, Jesus é o guia da Terra, o guia desse planeta, né. Aí aqui diz qual o papel do Espírito da Verdade, né. Vai dizer também na Revista Espírita de 1968, né. Era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então, porque não teria sido compreendido. Foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sobre a direção do Espírito da Verdade, veio em todas as partes do mundo, né. Então, é como eu falei, o Espírito da Verdade é esse espírito que coordenou a revelação espírita, né. Na elaboração do espiritismo, tinha dois diretores, né, vamos dizer assim, né, um encarnado, que era Kardec, né, e outro no mundo espiritual, que era o Espírito da Verdade, que é Jesus, né. Então Jesus, lá quando ele veio, ele prometeu, né, eu vou enviar o Consolador, né, para explicar coisas que eu não posso explicar agora, né. E esse Consolador veio no século XIX, o Espiritismo, né, trazer essa revelação nova, né, essa terceira revelação. A primeira é de Moisés, né, os 10 mandamentos. A segunda é do Cristo, a doutrina cristã, a moral cristã, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os 10 mandamentos nisso. E ele prometeu lá o Consolador, né, que veio no século XIX esclarecer as passagens obscuras do Evangelho, né? Porque Jesus falou dos princípios gerais, né? Ele falou da reencarnação, né? É preciso nascer de novo. Ele falou da pluralidade de mundos habitados, né? Ele falou, há muitas moradas na casa do meu pai. Mas os homens daquela época não entendiam bem isso, né? Por falta dos conhecimentos necessários, né? Então o Consolador teve que vir lá no século XIX para esclarecer essas coisas e trazer, né, luz, né? Então o Espiritismo é essa luz hermenêutica que esclarece o Evangelho, né? E quem veio trazer esse Consolador foi o Espírito da Verdade, né, que dirigiu esses espíritos, né? Então, realmente você tinha no mundo encarnado o Kardec como diretor, no mundo espiritual o seu guia, o Espírito da Verdade, Jesus, como coordenador dos espíritos do mundo espiritual, né? Então você teve realmente esse trabalho duplo, né? Kardec e Espírito da Verdade, né? E os espíritos dirigidos pelo Espírito da Verdade, né? Santo Agostinho, Fenelon, Erasto, né? Hahnemann, todos os espíritos que participavam da codificação, né? Platão também. Mas foi realmente esse trabalho de trazer essa nova revelação, essa terceira revelação, né? Esse Consolador prometido para o mundo. Então, como a gente pode ver, né, realmente Jesus era o Espírito da Verdade, né? É o Espírito da Verdade, né? Esse Espírito enviado diretamente de Deus para trazer a verdade, que são as leis de Deus, as leis naturais eternas e imutáveis. Agora, a gente vai ver a questão da moral, né? A gente vai ver que a moral espírita é a moral cristã, né? E que os verdadeiros espíritas são os espíritas cristãos, né? Que tem Jesus como esse guia modelo, que tem a moral
espírita a moral do Cristo como base de conduta, né? Então, lá no livro dos médiuns, né, no capítulo das manifestações espíritas, das reuniões das sociedades espíritas, Kardec vai dizer: essa a estrada pelo qual temos procurado com esforço fazer que o espiritismo enverede. A bandeira que desfraudamos, bem alto, é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno do qual já temos a aventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens, né? Então o próprio Kardec diz aqui, o verdadeiro espiritismo é o espiritismo cristão e humanitário, né? Na época do Kardec havia várias propostas, né, de explicação dos fenômenos mediúnicos, né? Havia a metapsíquica, né, depois veio para a psicologia, né? Mas o espiritismo foi a única doutrina que viu além dos fenômenos, né? Ele viu a moral, né? Ele viu o alcance filosófico e moral que havia ali, né? Não parou nos fenômenos, né? E viu que a moral que os espíritos ensinavam não era senão a moral cristã que o Cristo tinha trazido, né? E que o homem precisava lembrar, né? Porque havia se esquecido, né? A Shirley comenta aí: a humanidade não está evoluída espiritualmente para compreender Jesus, e pelas parábolas ele começou a desenvolver o raciocínio da razão e da lógica, que mais tarde seria trazido por Kardec, né? Exato, né? Naquela época era necessário as parábolas, né? Era necessário uma linguagem mais figurada, né? Porque os homens não compreenderiam uma linguagem mais científica, filosófica, né? Então era realmente necessário, né? E aí o Consolador viria mais tarde trazer a explicação, né, exata de tudo, todas as questões, né, mais detalhadas, né? A explicação do princípio da reencarnação, do princípio do perispírito, do princípio da pluralidade dos mundos habitados, né? Então os Consolador veio realmente explicar o Evangelho, né? Esclarecer e desenvolver o Evangelho, né? E aí Kardec diz, né, claramente que o verdadeiro espiritismo é o espiritismo cristão e humanitário, né? Tem alguns espíritas que querem tirar o Jesus do espiritismo, né, o espiritismo laico, né? Mas Kardec não concordava com isso. Para Kardec, o espiritismo é cristão, né? O espiritismo, ele é cristão, ele tem a moral cristã como base. Ele tem Jesus como guia, modelo, né? Então o espiritismo é cristão e traz essa moral cristã, né? Aí aqui a gente vai ver outra questão interessante, né? Como eu falei, a moral cristã e a espírita são uma só, né? E no livro dos médiuns, Kardec vai dizer claramente, né, que o verdadeiro espírita é o espírita cristão. Ele diz aqui: os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam, eles aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus mais pendores, né? Aí Kardec diz lá no final: são os verdadeiros espíritas, ou melhor, espíritas cristãos, né? Então aí, nesse trecho do livro dos médiuns, Kardec classifica vários tipos de espíritas, né? Ele fala dos espíritas experimentadores, dos espíritas exaltados, dos espíritas que reconhecem a moral, mas não praticam. E ele fala dos verdadeiros espíritas, que seriam os espíritas cristãos, né? Que colocam em prática a moral espírita, que é a moral cristã, né? Então Kardec, olha como Kardec coloca, né? Ele diz que o verdadeiro espírita é o espírita cristão, que põe em prática a moral do Cristo, né? Que põe em prática essa questão, né? Então esse é o verdadeiro espírita, o espírita cristão, né? Então Kardec deixa claro o elemento cristão do espiritismo, né? O espiritismo vem dessa moral judaico-cristã, né? Que vem da primeira revelação, depois da segunda revelação e a terceira revelação finalmente, né? Então o espiritismo é realmente cristão e os verdadeiros espíritas são cristãos, né? Como diz aí a Rosário, né? Precisamos ter sempre Jesus presente em Kardec, né? Exato, Jesus, quando a gente fala Kardec, a gente fala Jesus, né? Porque tá incluso, né? Porque
O próprio Jesus era o guia do Kardec, né? Então, Jesus e Kardec são, né, se relacionam mutuamente, né? E aí, na questão 625, Kardec vai perguntar qual o tipo mais perfeito que Deus lhe ofereceu ao homem para ele servir de guia e de modelo. Jesus, né? Vede Jesus, né? Ou seja, Jesus, ele é o tipo, né? Ele é o guia e modelo maior da humanidade, né? Ou seja, ele é o guia porque ele apontou o caminho da verdade, ele apontou o caminho das leis de Deus, né? Mas ele não é só guia, ele é modelo porque ele exemplificou na prática, né, os princípios, né, como a gente vê lá no Livro dos Espíritos da caridade, né, da benevolência, do BIP, né, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né, ele pôs isso em prática, né, ou seja, ele praticou a benevolência, né, colocando em prática as leis de Deus, né, ele praticou a indulgência, compreendendo os seus inimigos, né, e o perdão das ofensas, né, quando na cruz ele diz lá, perdoe esses que eles não sabem o que eles fazem, né? Ele perdoou aqueles algozes que o haviam crucificado, né? Ou seja, ele exemplificou na prática essa moral, né? Ele não só trouxe a lei de Deus, mas ele exemplificou essa lei de Deus, né? Por isso que Jesus, para o Espiritismo, é nosso guia e modelo, né, da humanidade. Esse modelo maior, porque ele traz a moral mais próxima, a moral mais pura, né, e próxima da lei de Deus, né, porque ele bebia diretamente da fonte, como a gente viu. Jesus era o médium de Deus, ele bebia diretamente da fonte divina, né, e ele trazia esse ensino, né, por isso que ele diz, eu e o Pai somos um, né, porque ele trazia já em si a lei de Deus, né. A gente tem que se esforçar para praticar a lei de Deus, e Jesus já tinha aquilo dentro dele, né? Já tinha aquilo no íntimo dele, né? Não era mais um esforço, né? Era algo natural, espontâneo, né? O espírito puro, ele não tenta praticar a virtude, né? A virtude já está nele, né? É algo do íntimo, do âmago, né? Aí a Chile pergunta, Eric, a moral do espiritismo é a mesma de Jesus? Exatamente, né? A moral que os espíritos ensinam é a moral de Jesus, né? E aí a gente pode perguntar, se a moral é a mesma, por que os espíritos repetem, né? Porque o homem, pelo orgulho da humanidade, não pratica, né? Jesus veio há 2000 anos ensinar essa moral. Por que o homem ainda não colocou em prática? Porque ainda temos a chaga do orgulho, do egoísmo, né? Ainda temos essa chaga que nos impede de praticar a moral do Cristo, que nos impede de pôr em prática esse exemplo maior, né? Então, por isso que é preciso repetir, 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 né? O que a espiritualidade, o que os espíritos fizeram desde de Moisés até hoje foi repetir essa moral, né? E o homem já sabe o que é certo e o que é errado, mas mesmo assim a gente não pratica. Mesmo assim a gente continua com os velhos hábitos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da cobiça, né? Então, por isso que os espíritos vêm trazer novamente, né, esse ensino, né? Nós já temos a moral dentro de nós, da nossa consciência, né? Lá no Livro dos Espíritos se diz, né? A moral está na nossa consciência, as leis de Deus estão na nossa consciência, né? Ou seja, o homem sabe o certo e o errado, ele sabe o caminho bom, o caminho mau, né? Ele sabe diferenciar o certo do errado, né? Ele tem a consciência, essa faculdade de distinguir o bem do mal. Mas mesmo sabendo disso, o homem continua enveredando pelo mal, continua indo pelo mal. Então, por isso que os espíritos vêm, retornam e repetem a moral do Cristo, né? Porque é necessário, né, para lembrar o homem do verdadeiro caminho, lembrar ao homem do verdadeiro objetivo dessa vida, que não é usufruir dos prazeres, né, da matéria, não é permanecer egoísta, pensando apenas no autointeresse, não é a vaidade, a cobiça, as riquezas, mas o aperfeiçoamento moral, né, do indivíduo, dos espíritos, né?
E é esse aperfeiçoamento que nós viemos fazer aqui, né? Então a Terra é uma escola realmente para o aprendizado dos espíritos, né? É esse processo pedagógico de eliminação dos vícios, de eliminação do egoísmo e do orgulho, que são esses vícios radicais, né? Ou seja, o egoísmo e o orgulho é a raiz de todos os outros vícios, né? É a partir do egoísmo e do orgulho que nascem todos os outros vícios, né? Então, por isso que é necessário antes, mais do que nunca, né? É necessário urgentemente retirar essa erva daninha, né? Como Kardec coloca na sua obra, que é o egoísmo e o orgulho, né? É necessário extirpar esses vícios, malsões, né? Que prejudicam o homem, que o fazem transviar do verdadeiro caminho, né? Então, que nós nos esforçamos, né? Pela prece, pelo auxílio, pelo apelo ao nosso anjo da guarda, que nós nos esforçamos para seguir esse exemplo, né, do Jesus, né? Para seguir esse guia e modelo, né? E por isso que na resposta os espíritos dizem, nessa tradução não está aí, mas no original diz: vede Jesus. Ou seja, observar Jesus, olhar Jesus, apreciar Jesus, para termos esse exemplo na nossa vista e podermos seguir esse exemplo, né? Então, em todos os nossos atos, podemos nos perguntar como Jesus se comportaria, né? O que Jesus fez, o que Jesus faria, né? A Rosário comenta, que não sei se é correto pensar que Jesus, sendo guia e modelo, deve ser mais falado nas palestras públicas, né? Exatamente, deve sim, né? Jesus deve ser sempre lembrado, né? Porque se o espiritismo cristão, ele tem como base Jesus, a moral de Jesus, né? Então ele deve ser sempre lembrado realmente, né? É claro que o espiritismo, ele é universalista, né? Ele não diz fora do espiritismo não há salvação, ou fora do cristianismo não há salvação, né? Um budista, um taoísta que segue uma religião oriental, que não tem Jesus como referência, pode encontrar esse caminho da salvação, né? Mas não é a figura de Jesus em si que salva, é o caminho que ele ensinou, que é o caminho da prática da lei de Deus, né? E isso todos os homens podem praticar, né? Todos os espíritos encarnados podem praticar, né? Então, pondo em prática esse exemplo, desse guia maior, desse modelo maior, nós podemos enveredar por esse caminho da salvação, né? Então, por isso que o espiritismo não coloca que não há salvação fora do espiritismo, ele coloca não há salvação fora da caridade, né? Porque a caridade não é exclusivista, a caridade pode ser praticada por todos, né? Porque a caridade não é só a caridade material da esmola, mas é também a caridade moral, é a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, é ouvir alguém que necessita ser ouvido, né? É ter paciência, é ter resignação, é ter fé. Então a caridade é tudo isso, né? A caridade é o amor posto em prática, né? O amor em ação, né? Então que nós nos esforcemos para pôr esse amor em ação, essa caridade, né? E aqui diz, né, Kardec termina dizendo no comentário: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro que quantos têm aparecido na Terra, né? Ou seja, Jesus não era apenas um espírito elevado. Kardec diz que é um espírito puro, e o mais puro que encarnou na Terra, né? Ou seja, até hoje não há espírito mais elevado que encarnou na Terra, né? Podemos ter outras referências, né? O próprio Kardec, Agostinho, né? O Chico, mas a referência maior, o espírito mais puro, é sem dúvida Jesus, nosso irmão maior, guia da humanidade, guia do planeta Terra, aquele que estabeleceu o espiritismo na Terra, é esse espírito puríssimo que veio nos ensinar o caminho para alcançarmos Deus, né?
Aqui diz, Jesus não é um ser inatingível, mas nosso irmão mais velho que cuida de todos nós. Exato, né? O Espiritismo não coloca Jesus como o próprio Deus, né? Como algumas religiões tradicionais. Jesus, ele foi criado como nós, simples e ignorante, e progrediu, né, até alcançar o estado do Espírito puro, que um dia vamos alcançar também, né? Ou seja, ele é um irmão mais velho, né? Ele é por ter sido criado antes, progrediu antes e alcançou a perfeição antes, né? Mas nós também vamos alcançar esse nível, né? Progredindo pelo esforço, né? Então, Jesus não foi criado privilegiado, ele foi criado como todos nós, simples e ignorantes, e progrediu, né, pelo esforço, pelo mérito. Então, ele não é um ser inalcançável, ele não é o próprio Deus. Ele é um irmão mais velho que cuida de nós, né, que vela por nós, que está olhando pela humanidade. Né? Então, Jesus é esse espírito. Né? Realmente a nossa, como a Shirley diz aí, Jesus nossa bússola. Né? Ou seja, a bússola é aquele que aponta o caminho, realmente. Né? Então, tenhamos sempre como referência maior, né, Kardec e Jesus, né? Eu sempre digo que temos dois mestres, né? Kardec e Jesus, né? E quando falo Kardec, já subentende que Jesus está ali, né? Porque Jesus é o guia do Kardec. Então, que nós nos esforcemos para seguir essa moral do Cristo, desse irmão mais velho, né? Que veio não por prova, não por expiação, não para progredir, mas veio em missão, encarnou na Terra, sofreu materialmente na cruz e com isso nos ensinou o exemplo e o caminho da lei de Deus. Né? Então é isso que eu queria trazer. Muito obrigado mesmo, né? E vamos ter sempre em mente essa ideia do Jesus no Espiritismo como base da moral do espírita, que é a moral do Cristo, que é a moral espírita, que são uma só, na verdade, né? A Josélia comenta aí, a missão de Jesus é encaminhar a humanidade ao bem, oferecendo condições para que o ser humano evolua em moralidade e conhecimento. Exatamente, né? Jesus é esse espírito que encaminha a humanidade ao bem, que dá as condições para nosso conhecimento e humanidade, né? Já dizia o Espírito da Verdade lá, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Então o Espiritismo traz os dois elementos, né? Amai-vos, a moral e a instrução intelectual, né? A ciência e a moral. A Shirley comenta aqui agradecendo, muito obrigado a todos, né? E então vamos à prece, né, de encerramento, trazendo Jesus como elemento-chave da prece. Né? Deus envia sempre para nos auxiliar os bons espíritos, que os bons espíritos possam nos enviar seus bons fluidos salutares, fluidos que possam melhorar nosso perispírito, nosso corpo, nosso ânimo, que possamos ficar em paz essa noite, aprendendo cada vez mais dessa doutrina consoladora, desse consolador prometido pelo Cristo, nosso irmão maior, nosso guia e modelo, que nos ensinou o princípio da caridade, a indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas, e que serviu de guia e modelo da humanidade pelo exemplo, não só pela palavra, mas pelo exemplo de prática oral. Que Jesus possa sempre estar nos auxiliando, sempre guiando a humanidade e guiando o movimento espírita em direção ao caminho da senda do bem, ao caminho do progresso. E que possamos ficar em paz essa noite. Que Jesus esteja sempre perto de nós, nos ouvindo, nos auxiliando, como esse irmão que nos escuta, que vela por nós, como esse espírito mais puro que já encarnou na Terra, o mais elevado irmão que já encarnou na Terra, esse espírito tão puro, mas que não é inalcançável, que está próximo de nós, é como um irmão mesmo, que está sempre perto, que foi criado como nós, simples e ignorante, e que por ter sido criado primeiro, alcançou primeiro o estado de espírito puro, a perfeição relativa,
mas que também vamos alcançar pela senda do progresso do bem. Então, que possamos progredir sempre em direção a Deus e que possamos ter sempre auxílio dos espíritos superiores, dos bons espíritos, que nesse momento que a humanidade passa por turbulências, por problemas de ordem natural, por diversas questões, que possamos orar pela humanidade, orar junto ao Cristo, para que a humanidade prospere e alcance o mundo de regeneração, alcance a paz, a irmandade, a fraternidade entre todos os homens dos diferentes povos, dos diferentes etnias, que todos possam se amar e ter esse laço de união, de fraternidade. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Érico, gratidão por essa palestra maravilhosa de Jesus, falar de Jesus, como diz a Rosário. Está ali te dando os parabéns, falar de Jesus nos consola. E colocar Jesus, né, na visão espírita traz um grande alívio, né, para nós, que nós às vezes pensamos em Jesus longe da gente. Não, ele é nosso irmão, ele está ali estendendo a sua mão, como ele nos prometeu, né, que pela eternidade não nos deixaria sós. E realmente não nos deixou, né? Todo o plano terrestre foi preparado para receber Jesus. E nós o recebemos em carne, porque ele queria se colocar no nosso lugar, estar ao nosso lado, mostrar como que deveria ser, né, a lei de amor. Ele veio implantar essa lei de amor entre nós. Então ele sofreu na carne, sem ter necessidade. Como o Eric nos mostrou aí, espírito puro, ele não teria essa necessidade. Mas nós sabemos que um irmão maior, quando tem o amor, né, pelos seus, ele está ali sempre trabalhando para o progresso dos seus. Como Cristo, né, ele é um espírito evoluidíssimo de luz e tem uma quantidade inteira, que é o planeta para dar, né? Ele é nosso modelo. Nós seguremos nas mãos de Cristo Jesus, porque ele está aí, né, a nos orientar. E ele veio, né, depois, com o Espírito da Verdade, um esclarecimento perfeito que o Eric fez para nós. Muitos espíritas têm essa dúvida, né? Então, deixou claro, mostrou cientificamente, mostrou aí, né, na revista Espírita, as comunicações. Então, um estudo perfeito do nosso irmão, porque quando temos dúvidas, né, e às vezes nós não sabemos onde encontrar, está aí a palestra espírita, está o irmão estudioso que trouxe para nós, porque Jesus, sendo esse irmão maior, sendo esse guia, esse modelo, está ali sempre a nos orientar, a doutrina espírita, a nos consolar, e ele ali, né, sempre pertinho de nós. Então, meus irmãos, que todos tenham uma excelente noite, Eric, parabéns pela sua prece, pela sua palestra, pelos seus ensinamentos. Jesus sempre te abençoa, meu irmão. Igualmente, muito obrigado a todos, foi excelente essa oportunidade e espero ter contribuído, né, e que possamos ter sempre essa referência de Jesus, né, como esse irmão próximo. Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos, até um próximo estudo e fiquem sempre com Deus e com Jesus.